Sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega ideias complexas e destrincha tudo de um jeito super estruturado. Hoje nós vamos embarcar num experimento mental que é, no mínimo, fascinante. A humanidade sempre foi cativada por essas histórias épicas de sobrevivência, né? Especialmente aquele famoso conto de uma embarcação gigantesca construída para abrigar toda a vida da Terra durante um dilúvio global. Mas e se a gente tirar essa narrativa do campo da tradição e colocar ela sob o microscópio da biologia moderna e da engenharia logística? O que a gente realmente descobriria? O nosso objetivo aqui hoje é justamente entender a escala quase absurda e a complexidade de pegar a biodiversidade inteira do planeta e tentar encaixar tudo numa única mega-estrutura hipotética. É um desafio de proporções literalmente inimagináveis. E essa é exatamente a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. O que seria fisicamente necessário para abrigar toda a vida terrestre atual em um só lugar? Para começar, a gente vai usar a narrativa histórica tradicional, não para debater crenças, mas uma forma totalmente neutra, como uma linha de base para nossa exploração logística. Para responder a isso, a gente é forçado a olhar para o mundo natural de um jeito incrivelmente técnico. Afinal, não se trata só de construir um barco grande, trata-se de tentar replicar as engrenagens finamente ajustadas da própria natureza. Então, vamos à primeira parte da nossa análise. Contando os passageiros. Porque para entender o espaço, primeiro a gente precisa do manifesto da viagem, certo? Olha só os números. As estimativas científicas modernas apontam que a gente divide o planeta com cerca de 8,7 milhões de espécies no total. Como uma estrutura flutuante não precisaria abrigar a vida marinha, a gente pode tranquilamente tirar os 2,2 milhões de habitantes dos oceanos dessa conta. Isso nos deixa com mais ou menos 6,5 milhões de espécies terrestres. E aqui tem um detalhe que muita gente esquece. Quando se fala em colocar animais num barco, a gente logo imagina leões, elefantes, girafas, mas a real é que os grandes vertebrados são a fração minúscula disso tudo. A esmagadora maioria da nossa biodiversidade é feita de insetos, fungos, aracnídeos e micro-organismos. São esses pequenos passageiros que formam o verdadeiro grosso da vida na Terra. E se a gente seguir aquela regra básica da narrativa tradicional de trazer apenas 2 indivíduos de cada espécie terrestre para garantir a reprodução, a matemática é bem simples, mas o resultado é de cair o queixo. Multiplicando 6,5 milhões por 2, a gente chega a espantosos 13 milhões de organismos individuais. Pensa bem, 13 milhões. Isso é mais do que a população inteira de muita metrópole por aí. E todos eles precisando não só embarcar, mas ser mantidos vivos. O que nos leva à nossa segunda parte. A logística da sobrevivência. Encontrar espaço físico para 13 milhões de corpos é apenas a ponta do iceberg. O grande problema aqui é a palavra sustentados. Animais não são caixas que você simplesmente empilha num galpão vazio. Uma estrutura dessas precisa atender a requisitos absurdamente estritos. Diferentes criaturas exigem temperaturas precisas. Imagina só tentar ajustar o ar-condicionado para um pinguim e um lagarto do deserto, dividindo a mesma embarcação. Além disso, muitos precisam de espaço amplo para correr e voar, senão atrofiam ou morrem de estresse. Mas o grande gargalo mesmo é que a vida não funciona isolada. Plantas precisam de polinizadores específicos. Muitos animais só conseguem digerir comida se tiverem a ajuda de fungos ou bactérias simbióticas. Ou seja, não dá para embarcar só o animal, você tem que embarcar o ecossistema inteiro dele junto. E se a gente olhar para a alimentação, nossa, a complexidade vai às alturas. Pensa nos especialistas, aqueles com o paladar super restrito. Os koalas, por exemplo, comem quase exclusivamente folhas de eucalipto, que, detalhe, são tóxicas para a grande maioria dos outros animais. Já os pandas gigantes precisam devorar quantidades colossais de bambu fresco todo santo dia. E isso não é só coisa de mamífero famoso, não. Tem um monte de espécie de inseto que depende de uma única plantinha para sobreviver e anfíbios que morrem se a umidade ou o pH da água mudarem um pouquinho que seja. Imagina o pesadelo logístico de fornecer o cardápio perfeito e o clima exato para 13 milhões de passageiros tão exigentes. Agora vamos para a parte 3, calculando as dimensões. Já que a gente entendeu quem são os passageiros e quão delicados eles são, vamos colocar a matemática espacial nesse experimento. Vamos pegar as medidas escritas lá no texto histórico tradicional e ver o que elas significam no mundo real. A unidade de medida da época era o côvado, que dá mais ou menos uns 45 centímetros modernos. Se a gente converter a planta original, que tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, a gente chega a dimensões de cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E se a gente calcular o volume usando essas medidas, o espaço total dessa estrutura daria aproximadamente 41 mil metros cúbicos. Para colocar isso numa perspectiva moderna e bem imparcial,
41 mil metros cúbicos é mais ou menos o tamanho de um navio cargueiro moderno de pequeno porte. É, sem dúvida nenhuma, uma obra de engenharia incrível para a antiguidade. Mas a pergunta que fica é, será que cabe a biologia moderna aí dentro? Isso nos leva direto para a parte 4, uma arca em escala real. Vamos ver o que acontece quando a gente dimensiona esse projeto para as reais necessidades logísticas. Para abrigar toda essa vida na prática, o buraco é muito mais embaixo. A gente não está falando só de teto e paredes. Precisaríamos de uma mega estrutura para preparar e distribuir milhões de refeições super especializadas diariamente. Precisaria de um sistema monumental de bombeamento de água potável e ventilação pesada para tirar gases tóxicos e bombear oxigênio puro. E, gente, o saneamento. Pensa no volume de dejetos gerado por 13 milhões de animais por dia. Sem um sistema de esgoto impecável, o risco biológico seria letal, além, é claro, de garantir um distanciamento físico profilático para evitar que uma doença passasse de uma espécie para outra e dizimasse populações inteiras. E é aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre o relato antigo e a realidade científica. Lembra dos 41 mil metros cúbicos do texto original? Então, um navio cargueiro gigante de hoje em dia, daqueles que cruzam o oceano lotados de containers, tem um volume de uns 2 milhões de metros cúbicos. E por incrível que pareça, ele ainda seria microscópico para essa tarefa. A necessidade real de espaço para abrigar a nossa biodiversidade saltaria fácil para a casa dos bilhões de metros cúbicos. Sendo muito, mas muito conservador nas estimativas, a gente precisaria de um volume de uns 10 bilhões de metros cúbicos. 10 bilhões. Para chegar nisso, a gente teria que parar de pensar em construir um barco. A gente estaria falando de construir uma verdadeira ilha artificial móvel, algo bem maior do que dezenas de megacidades flutuantes juntas. Chegando na reta final da nossa análise, vamos para a parte 5, a perspectiva científica. Como a comunidade acadêmica enxerga tudo isso? O resumo da ópera, do ponto de vista científico e logístico, é que essas barreiras são fundamentalmente intransponíveis. Manter cadeias alimentares perfeitamente fechadas, oxigênio artificial para todo mundo, impedir pandemias interespécies num ambiente fechado, controlar o estresse animal extremo e retirar todo o lixo com segurança numa única embarcação, fatalmente faria o sistema todo entrar em colapso. É por causa dessa matemática implacável que o consenso científico moderno enxerga essa história de um jeito bem diferente. De forma totalmente imparcial, os pesquisadores e especialistas interpretam os textos tradicionais não como uma planta arquitetônica literal ou um registro global, mas sim num contexto profundamente simbólico e religioso. E na perspectiva da arqueologia, é visto como um registro cultural impressionante de enchentes regionais devastadoras que de fato aconteceram no mundo antigo. Para os povos que viveram aquilo de perto, a sensação era, com certeza, de um evento que cobriu o mundo inteiro deles. Isso nos leva a um último pensamento que é de explodir a cabeça. Quando a gente entende o quão absurda, delicada e quase impossível é a logística para sustentar 13 milhões de organismos vivos ao mesmo tempo, a gente olha ao redor e percebe uma coisa incrível. Sistemas de reciclagem de resíduos perfeitos, ciclos ininterruptos de água e oxigênio, cadeias alimentares que se autoequilibram e zonas climáticas feitas sob medida. Fica a pergunta, nós já não estamos vivendo nessa mega estrutura definitiva de sustentação da vida? Talvez o maior milagre da engenharia seja justamente esse ecossistema extraordinário, finamente ajustado e imensamente complexo que a gente chama de planeta Terra. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima!